Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a doutora Jennifer e eu vim trazer para vocês hoje um assunto bem importante que tem sido bastante falado aí na mídia, que é sobre a vacina do vírus sincicial respiratório, né? Em primeiro lugar, o vírus sincicial respiratório é um vírus que causa sintomas gripais, assim como é a Covid, assim como é a influenza e os outros demais vírus. Então, os sintomas que o paciente apresenta geralmente é uma coriza, nariz entupido, tosse seca ou até um pouco com secreção, com catarro, né? Uma febre baixa aí de seus 37 e pouquinho, 38 graus, aquele mal-estar no corpo, dor no corpo, prostração, enfim, são esses sintomas basicamente que os pacientes vão apresentar, né? E por que eu tô trazendo esse tema aqui? Por que a gente vai falar da vacina, né? Porque a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem um dado aí do CIVEP Gripe, que em 2022, a taxa de hospitalização, né, a taxa de letalidade desse vírus para a população idosa, os acima de 60 anos, foi aproximadamente de 21%. A princípio parece ser um número pequeno, né, mas não é. Se a gente for pensar em número absoluto mesmo, porque a população de idosos no Brasil vem crescendo assim de forma absurda, né? Então, querendo ou não, é uma população aí que a gente precisa ficar mais de olho e que tem maior taxa de complicação em caso de adquirir esse vírus, né? E por que a gente pensa em complicação nessa faixa etária, né? Porque são pacientes normalmente que apresentam alguma comorbidade, do tipo DPOC, asma, algum problema no coração, tipo uma insuficiência cardíaca, doença nos rins, né, a doença renal crônica, as doenças do fígado, obesidade, os imunossuprimidos, os idosos que apresentam síndrome da fragilidade, e aí só um parênteses, a gente vai falar em outro vídeo sobre síndrome da fragilidade do idoso. Idosos ou, enfim, pacientes acamados, pacientes que moram em clínicas de repouso, né? Enfim, são pacientes aí que têm o maior risco de desenvolver a forma grave, né, dos sintomas do vírus sincicial respiratório, que basicamente é a síndrome do desconforto respiratório agudo, né, as insuficiências respiratórias. Não existe ainda um tratamento específico, tá, para o vírus sincicial respiratório. O tratamento é basicamente de suporte, né? A gente sabe que o diagnóstico é feito pelos testes rápidos ou então pelo teste molecular, que é o PCR, né? Igual do Covid, que a gente já tá careca de saber aí por conta da pandemia, né? E, enfim, como eu falei, né, o tratamento é basicamente de suporte. Porém, agora em julho, né, a Anvisa autorizou a comercialização da vacina para o vírus sincicial respiratório. Atualmente a gente tem duas vacinas, que é a Abrisvo ou a Arexvi. É difícil o nome, mas eu vou deixar aqui na legenda, tá bom? Infelizmente ainda são vacinas que não estão disponibilizadas pelo SUS, tá? É um processo bem longo aí para disponibilização pelo SUS. Leva em média aí 180 dias e pode até estender para mais 90 dias. Então, a princípio, a gente tem só nas clínicas particulares, né? E qual é a população, né? São idosos acima de 70 anos, com ou sem comorbidades, tá? Em qualquer momento do ano pode se vacinar. Ou pacientes de 60 a 69 anos, aí já com comorbidades que têm risco de agravamento, que são aquelas que eu falei, DPOC, asma, obesidade, diabetes, doença renal crônica, doenças do fígado, doenças do coração, acamados, frágeis, enfim. É basicamente uma dose única, tá, da vacina. Tá em andamento aí alguns estudos em relação a vacinar junto com outras vacinas, né, que normalmente o pessoal vai lá na clínica, quero tomar SS, enfim, tomar tudo junto, né, enfim, tem alguns estudos aí que estão em andamento em relação a se tem alguma reação cruzada, né, alguma coisa desse tipo. Mas ainda nenhuma evidência, tá? Nada confirmado. E também a gente ainda não tem evidência sobre o tempo de proteção dessa vacina, né? Então, a gente vacina hoje, quanto tempo que eu vou ficar protegido, né, da doença? Ainda não tem um estudo sólido, né, robusto, a ponto de dizer um tempo mais exato. Mas, fato é, a gente sabe que, como todas as outras vacinas, né, ela vai proteger aí contra a forma grave, né? Então, o idoso que tomou vacina, com certeza, se adquirir por acaso o vírus sincicial respiratório, a chance de desenvolver insuficiência respiratória, chance de ir para UTI, coisas do tipo, é com certeza menor, né?
Então é basicamente isso que eu vim falar pra vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ter bastante conteúdo aí ao longo do tempo sobre as doenças no geral, sobre dicas e, enfim, explicando coisas pra vocês, tirando dúvidas. E é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. Se tiverem qualquer tipo de dúvida também, pode deixar aqui que eu respondo, tá bom? Pode me mandar mensagem no direct. E é isso aí, pessoal. Beijo pra vocês, tenham uma ótima tarde e um ótimo restinho aí de quarta-feira.